Boa noite. Meu nome é Maria Eduarda e a gente vai começar uma live hoje sobre enxaqueca. E eu vou ter o prazer de convidar a doutora Darclé para conversar comigo sobre mitos e verdades. Existem várias teorias da enxaqueca e nós vamos conversar sobre todas esses mitos que vêm ao longo do tempo. Vou convidar aqui a doutora Darclé. Doutora Darclé, você está me ouvindo? Vamos novamente tentar a conexão com a doutora Darclé. Vamos lá. Bem, a gente vai falar sobre enxaqueca, né? Então, um dos primeiros mitos que nós vamos conversar, e eu queria perguntar isso para a doutora Darclé, quando ela conseguir conectar, é se a enxaqueca é causada pelo fígado, né? Oi, Darclé, tudo bem? Oi, Eduarda. Como é que tá? Tudo Tá jóia? conseguindo me ouvir bem? Super bem, a imagem tá ótima Tudo. também. E você, me ouve bem? Você tá me Aham, ouvindo? te ouço bem. Tem muita Aham. gente entrando aí, né? É, eu comecei Boa com uma noite. introduçãozinha. Eu Ah, comecei com uma introduçãozinha para a gente falar. A primeira pergunta que eu vou te fazer é enxaqueca é causada pelo fígado? não, é mito. Ah, Na verdade, a gente tem na enxaqueca, a enxaqueca, na verdade, não é uma dor somente, né? É uma síndrome com vários sintomas. E um dos sintomas que até é utilizado para critério diagnóstico de enxaqueca é a presença de náuseas e ou vômitos. Então, é uhum, comum o paciente de enxaqueca ter muita náusea ou até mesmo vomitar, mas não por um problema do fígado ou do estômago. Seria uma uhum, estimulação do centro do vômito lá no cérebro, também levando a uma diminuição do esvaziamento do estômago, os movimentos de contração do estômago que ajuda a esvaziar o estômago, eles ficam meio que paralisados, e aí o paciente começa a ter todos esses sintomas de náusea e vômitos, mas não tem absolutamente nada a ver com o fígado, né? Pois É que o é, paciente muitos vomita pacientes. tanto, né? Ele vomita tanto que ele chega a vomitar a bilha, aquele vômito que parece uma doença do fígado. Isso. E antigamente se tratava com chás e muitas vezes alguns chás até provocavam vômito. E às vezes o paciente, depois que ele vomita, tem um certo alívio. Então, Isso. ao longo do tempo foi se associando ao fígado, mas eu acho que isso é muito importante a gente falar. Enxaqueca é cerebral, né? Foi o que você disse, é uma síndrome, tem um monte de sintomas além da dor de cabeça. Tem muita gente E entrando aí, Eduarda. Você tá é, vendo? eu agora vou Mas, começar a prestar atenção, porque eu tô é, começando nessa não, área, né? eu dou uma Muita de gente entrando. profissional, mas não sou, não. Estou começando também. As pessoas vão entender, né? Se a gente der uns deslizes aí na transmissão. Mas, boa Mas tá tudo noite. indo bem, né? Tem uma amiga aqui do tempo de escola. Eu não vou te falar quanto tempo tem isso, não, mas está aqui. Ela Ai, tem que enxaqueca legal. também. Tem muita Doutora gente aqui. Luísa também aqui, linda, dermato, Doutora, maravilhosa. Um monte de gente prestigiando. E muita gente que está prestigiando tem enxaqueca. exatamente. Quando eu fiz o lançamento aí da live, muitos pacientes ficaram interessados, sabe? Porque a consulta neurológica ela tem que ser bem detalhada, claro que em todas as doenças. Mas a enxaqueca, eu acho que é muito importante a gente educar o paciente para ele entender que não basta ele tomar um remédio, né? Exatamente. Então, eu É acho que uma aqui mudança de vida, né? exatamente. E aqui a gente vai ter uma oportunidade de tirar essas dúvidas que muitas vezes ficam depois da porta do consultório. Uhum. Eu não sei Fala um se você. pouquinho da prevalência, assim, atinge quanto da população, mais ou menos? A prevalência é em torno de 15%, entre 15% e 16%, segundo a último levantamento lá
do Departamento Científico de Cefaleias da Academia Brasileira de Neurologia, eu acho que foi em 2018, se não me falha a memória, e a incidência na população brasileira é 15%, ou seja, É quase muito 30 alta, milhões. né? É muito alta. São É quase 30 milhões de pessoas com enxaqueca. muita gente sofrendo e a enxaqueca tem um impacto na qualidade de vida que é devastador, né? Não só na vida pessoal, a vida profissional, casamento, atividade física, inclusive, que quando a pessoa não está bem, não está compensada, ela não consegue fazer. E eu acho que esse tema é muito relevante, a gente tem que falar mais sobre ele. Na verdade, Eduarda, eu acho que as pessoas confundem a palavra dor de cabeça com cefaleia e com enxaqueca. Então, eu queria aproveitar esse momento para esclarecer Isso, principalmente para os pacientes, profissionais de isso, saúde, sabe? Cefaleia é o termo médico para dor de cabeça. isso, Tá? A gente fala cefaleia, a gente está falando de dor de cabeça. E uma das dores de cabeça mais frequentes é a enxaqueca, que é essa prevalência aí de 15 a 16% da população brasileira. Então é bom ficar claro, porque às vezes o paciente chega no consultório, doutor, eu tenho enxaqueca. Nem sempre é enxaqueca, ou podem ter outras dores associadas. A gente está falando dos tipos de dor de cabeça primárias, né? As cefaleias primárias, que a enxaqueca é muito importante aí na prevalência, mas a cefaleia tipo tensional, ela é muito mais frequente. Mas também é muito frequente. como você estava explicando aí, a questão do impacto na qualidade de vida. Apesar da gente ter mais pacientes com cefaleia tipo tensional, ela vai impactar menos na qualidade de vida do paciente São do que pessoas que procuram menos o médico porque conseguem lidar melhor, né? E a isso. enxaqueca não. Não, a enxaqueca não. A cefaleia tipo tensional ela é uma dor que normalmente é de leve a moderada intensidade, não acompanha náusea, vômito. Então, o estado geral do paciente, a situação dele fica mais tranquila. Ele toma um analgésico, ele toma um relaxante muscular, ele relaxa e costuma melhorar. Não é todo mundo que vai ter a cefaleia tensional muito frequente. Então, é aquela dor que eu também escuto, assim, é uma dor normal, mas aí eu tenho uma outra, e essa outra é a enxaqueca. Não, tem gente que fala assim, não, eu tenho duas dores de enxaqueca, mas os É, outros dias eu tenho uma dor normal. Então a normal. pessoa já passa a achar que é normal ter dor. Então é muito importante entender que cabeça não tem que doer nada. Se Não, ela dor crônica dói, não serve pra nada. tem que procurar o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Aí o que eu quero te perguntar, como é Do que é a início do... trajetória, né? O paciente está com dor. Ele vai geralmente para onde? Então, existe aí um percurso que geralmente nós, neurologistas, ficamos por último. Uhum, E aí, assim, eu acho que é legal a gente falar isso, porque há também esse mito de que é problema de vista, de que é sinusite. Então, os pacientes muitas vezes ficam anos uhum. tratando ou pesquisando ou problema no dente, bota aparelho. Pode até existir um problema, mas a enxaqueca é a própria doença, né? E existem os gatilhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós, como neurologistas, geralmente a gente recebe esse paciente no consultório não como a primeira vez numa queixa de dor de cabeça. É aquele paciente que já peregrinou por outras especialidades. Eu estava até checando uns dados aqui da Secretaria Regional de Saúde. Foi um estudo feito nas unidades de saúde, mostrando que cerca de 10% das consultas que são agendadas são para tratar a enxaqueca. Desculpa, gente, perdoa. Para tratar a dor de cabeça, para queixa dor de cabeça. Então, Queixador. esse Uhum. paciente fica. Vamos falar do paciente SUS primeiro, né? É Uhum, um paciente uhum. que fica lá esperando, às vezes, meses para ter uma consulta para não ser diagnosticado como enxaqueca, recebe diagnósticos principalmente de problemas otorrinolaringológicos, sinusites. Você está com uma sinusite ou você precisa usar um óculos. Esse paciente ele pode ter uma sinusite em determinado Sim. momento. Ele pode precisar usar um óculos para correção de grau.
mas não quer dizer que aquelas queixas, principalmente são pacientes de uma queixa crônica, e Sim. que fazem tratamentos completamente desnecessários e começa aquela via crucis, o clínico geral, depois ele vai no otorrino, depois ele vai no oftalmologista, e eu observo muito isso em crianças. Os Uhum. pais não têm essa prática de levar diretamente no neurologista. Eu acredito que exista também um certo Preconceito. preconceito ou um medo de ter um diagnóstico de algo mais grave. Cefaleia, Verdade. para o neurologista tratar, nossa, deve ser uma dor secundária, eu devo ter um tumor, porque essa dor não melhora, ou eu tenho um aneurisma, ela está pulsando, né? Eu acho que é esse medo misturado com preconceito. Então, E a falta de vai. conhecimento, eu acho que tudo É, junto, né? O até preconceito tem vem algumas pela falta de conhecimento. perguntas em relação à sinusite e aos problemas oftalmológicos. Eu vou falar um pouquinho dos oftalmológicos, você fala um pouquinho da sinusite. Os oftalmológicos, geralmente, quando dão um astigmatismo, ele pode dar um peso, um desconforto, mas é muito diferente de uma crise de enxaqueca. E na Uhum. consulta neurológica, a gente consegue diferenciar isso, né? Existem outros sinais e sintomas que preenchem os critérios para nos conduzir para o diagnóstico. Então, miopia, os outros problemas, geralmente não cursam com dor de cabeça. E a sinusite aguda, ela pode dar dor, mas a crônica não, né? O que você Não, acha? não. Em relação ao que você estava falando dos distúrbios de refração, quando o paciente ainda não está corrigindo o grau, ele pode ter uma dor de cabeça muito leve nessa região aqui Um frontal, atrás do desconforto, olho. né? Mas é mais um desconforto, uma fadiga, né, pelo fato de não Uhum. estar com a lente. Mas nada que se compare a uma crise de enxaqueca. Ele só tem aquilo, ele para de ler, ele para de fazer o que ele está fazendo na tela, coloca o óculos e melhora. A enxaqueca não Uhum. melhoraria. A gente escuta muito, mas eu coloquei, fiz o óculos, eu continuo com dor de cabeça. Que É na isso verdade ele tem mesmo. enxaqueca. Na questão da sinusite, é um diagnóstico assim hiper, né, comum da gente ver em pacientes com enxaqueca. É bom deixar claro que a sinusite crônica, que no caso teria que ser crônica, porque ele tem anos de dor de cabeça, não é Uhum. comum da dor de cabeça. Ele tem outros sintomas. E a sinusite aguda é um quadro, como o nome fala, é agudo. Você tem um quadro gripal, você tem obstrução Congestão nasal, nasal, tem às vezes secreção nasofaríngea, pode ter uma queda do febre. estado oral, febre. Então, naquele momento, ele tem aquele diagnóstico de sinusopatia aguda. Mas ele também pode ser portador de enxaqueca. E como você falou, no consultório, com uma anamnese bem detalhada, umas perguntas mais direcionadas, a gente consegue identificar o que é uma coisa e o que é outra, né? Se Sim. naquele momento ele está tendo as crises de enxaqueca, mesmo se ocorrer um quadro agudo de sinusite, que é um quadro infeccioso, então tem que tratar, tem que ter medicação específica. O que eu vejo também que muitos pacientes crônicos que têm dor quase todo dia, eles às vezes não conseguem nem identificar mais os gatilhos, né? Então, às Ah, vezes, tranquilo. eles ficam tentando achar esses motivos. Não, eu tô com sinusite, não, porque meu óculos. Mas às vezes a dor ela já está cronificada e aí tem que fazer um tratamento preventivo medicamentoso, mudanças de hábitos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Você né? me perguntou dos gatilhos, não foi? Agora, um pouquinho antes, Sim, eu me estendi na resposta da sinusite. gatilhos. As pessoas têm que entender que a enxaqueca é uma doença genética e química no cérebro. Que a gente tem, na questão genética, a gente não tem como modificar. Ainda não existe um tratamento curativo que interfira aí no aspecto genético para a enxaqueca. Mas aí tem aqueles fatores que a gente considera modificáveis. São situações, né, gatilhos que a gente tem como diminuir ou até ficar livre deles. Então o Uhum. paciente ele realmente ele tem enxaqueca, mas ele tem situações que ele vai ter mais crises de enxaqueca, que é o tal do gatilho. Existe um mito em relação à alimentação, né, Uhum. Já vou falar quadro,
da idade aqui para começar o tratamento? Alguém me perguntou? Aham, Depois a gente fala. tá. A questão da alimentação foi muito falada no passado, inclusive eu acho que a gente até pegou isso na época de residência, de fazer uma lista de alimentos que estavam proibidos ou que tinham que ser trocados, substituídos por outros. E eu vejo muita gente falando do glúten, tem que retirar glúten, tem que retirar lactose. Ainda não há uma correlação exata, bem estudada a respeito disso. O que Verdade. acontece? A questão da dieta, tem alguns alimentos que realmente são gatilhos. O excesso de bebida alcoólica, porque o álcool tem a capacidade de fazer a vasodilatação, que é o início do processo da enxaqueca, da dor. A bebida alcoólica, o excesso da cafeína, que também causa outro tipo de dor de cabeça. Uhum, Alimentos ricos em glutamato monossódico, que é aquele conservante que tem em molhos prontos, enlatados, embutidos. uhum. O chocolate também. Queijo Então, amarelo. queijo amarelo, vinho tinto, esses Uhum. alimentos, eles contêm algumas substâncias que têm esse efeito vasodilatador, que seria o gatilho para a crise desse paciente. Eu sempre explico ao paciente que o que dói é o vaso. O vaso ele está inflamado e dilatado. Então, se Então, a você gente tem que ingere evitar. algo que vai dilatar mais, a dor pode vir. Mas tem muita relação também com a quantidade. Sim. Então, assim, eu acho que é muito interessante nesse momento é fazer o diário. O Uhum. diário e a anotação é que vai ver individualmente quais são aqueles gatilhos. O paciente já Não é uma conhece, receita de bolo, né? o paciente ele já vai conhecer quais são aqueles alimentos que podem realmente desencadear, porque eles vão se repetir. Se o paciente faz o diário ao longo de alguns meses, ele vai perceber, nossa, toda vez que eu como tal queijo ou tomo determinada bebida alcoólica. Então eu falo que é muito Queijos e vinhos, individualizado. então, é uma beleza, né? Para dar Nossa, enxaqueca. se for muito chocolate Quando agora no vem o inverno, friozinho, queijos e vinhos é enxaqueca na certa. Isso pode aí não esperar, é tem. o preço que vai pagar. Eu falo isso. Não está proibido, mas a pessoa tem que saber que ela está Tem que ter correndo risco, consciência. né? Em Uma relação pergunta a aqui foi a idade para tratamento. Eduardo, Quando tratar? eu vou falar, mas eu acho legal a gente terminar de falar dos gatilhos. Eu vou ser mais rápida, porque eu não Tá. sou, eu explico demais. A questão do jejum prolongado também pode ser outro Aham. gatilho para dor. Muito importante. O estresse psíquico, o estresse físico, a fadiga, a privação do sono, tá? Tem alguns pacientes de enxaqueca que também não devem dormir fora do horário habitual da noite, que costumam Sim. começar a tirar aqueles cochilos à tarde também, tem dor de Uhum. cabeça. A questão Nem dormir hormonal, muito, nem dormir pouco, nem né? dormir pouco, tem que dormir regularmente. A Uhum. questão hormonal nas mulheres, as mulheres realmente podem ter a menstruação, o período pré-menstrual como gatilho, devido a essas mudanças hormonais que sofre todo mês. Então, Uhum. basicamente, é isso aí. E os outros gatilhos que também podem ocorrer, o próprio paciente vai começar a fazer o diário e ele vai perceber. Mas de tudo que eu falei, o estresse é o gatilho principal. É o gatilho. Fechando aqui, uma pessoa perguntou sobre o jejum intermitente que tem sido recomendado Uhum, uhum, por nutricionistas e assim, o que eu falo para os meus pacientes está proibido de fazer. exatamente. Jejum intermitente no paciente que tem enxaqueca é pedir para ter enxaqueca, né? Ficar Isso é 14 horas sem comer, né? exatamente. E a pergunta que eu nem sei mais quem fez, que eu não consigo passar aqui, Tá mas passando muito sobre o rápido. início quando começa na infância o tratamento, que idade eu devo começar o tratamento, né? Isso. Quando tratar? Você quer responder essa pergunta da idade? Na realidade, eu acho que não tem idade, né? A gente trata Uhum, criança, adolescente, adulto. A gente se baseia na frequência e no grau de comprometimento que aquela crise gera, né? O impacto. Por exemplo, uma criança que tem 2 crises por mês, mas naquela crise ela tem aura, ela tem náusea, ela vomita, ela tem que ir para casa, o dia dela acaba. A média que nós temos é 3 a 4 por mês, já estamos autorizados a tratar.
mas dependendo do caso, tratamos até com menos, mas com uma dor muito impactante. Então, numa criança, muitas vezes eu vejo quadros muito intensos, porque a criança ela vomita muito, ela perde o dia, né? Ela fica pálida. Então, o tratamento na criança nesse momento é muito eficaz. Agora, quando as dores são mais fracas, aí a gente tem uma média aí acima de 4 por mês a gente pode tratar. E existem vários tipos de tratamento, né, Darclé? A gente tem tratamentos até com fitoterápicos, com vitaminas, Sim, que têm comprovação científica. Não é uma linha alternativa. A gente faz tem parte. comprovação, né? Então a gente Eu tem como acho, pegar leve às vezes no é, início. eu acho que na infância a questão dietética é muito importante. A gente já começar a orientar esse paciente, essa família, porque uma criança, ela não vai lá comprar no supermercado. Ela vai Verdade. comer o que os adultos estão comendo. Então, a mudança de hábitos alimentares a partir da infância, numa criança que já tem o diagnóstico, eu acho que faz muita diferença no futuro, no prognóstico dessa enxaqueca. E aprender a comer, aprender a não. Então, a Luísa, a doutora Luísa, está falando aqui, da criança, às vezes acha que é frescura, que a criança está Exatamente. inventando, que ela não quer ir para a aula. E É, nós, na consulta, a gente consegue identificar o que é uma ansiedade ou uma imitação do pai e da mãe, ou o que é realmente crise. E a grande maioria, 99%, não está inventando nada, está sentindo mesmo. tá sentindo. A questão é o seguinte, que a criança ela vai ter uma forma de apresentação da enxaqueca diferente do adulto. Né? Dr. Marco Antônio Arruda, que trabalha com o neuroinfantil lá em Ribeirão Preto, se não me falha a memória, Uhum, ele até publicou um livro falando desses critérios diagnósticos na infância, porque a enxaqueca é um diagnóstico clínico. sim. Então, o tempo de crise na criança, ele pode ser muito menor do que no adulto. O adulto é de 4 a 72 horas, uma criança pode ter 1 hora, menos E de duas muitas horas. vezes melhora com sono, né? Que é o Exatamente. Vai contrário do dormir, adulto. é, ou o pai e a mãe, não vou dar remédio, dá água com açúcar, e acha que ele melhorou e não era nada, porque ele não tomou remédio. Então, tem essa capacidade de recuperação rápida, É. nem sempre vai impactar na vida da criança. Então, está inventando. Mas aí, É. a Tem que ter um olhar questão, muito atento a isso, né? Para não deixar exatamente, a criança sofrendo anos também, perdendo muitas vezes aula ou tendo que sair da escola, indo embora mais cedo. Eu acho que essa atenção, esse olhar para a criança, ele tem que ser muito especial, porque tem esse mito de que está inventando para poder é, não fazer as atividades, né? a enxaqueca é uma dor, e dor é subjetiva. A criança muitas vezes não vai saber caracterizar, explicar a dor dela na consulta, né? Então, É. aquelas perguntas, ela muda o comportamento, ela fica quieta, ela fala de dor no estômago, enfim. Estão Tem outros. perguntando aqui como identificar que é uma enxaqueca pelo diagnóstico clínico. Aham. Dá mais ou menos assim as coordenadas. O diagnóstico da enxaqueca não tem exame complementar para você falar que é enxaqueca. Não é na tomografia, não é na ressonância, enfim. Você não tem uma doença orgânica de base. Você tem Uhum. alterações na questão vascular e cortical no cérebro que leva a todos esses sintomas. Então, para você diagnosticar enxaqueca, você tem critérios, a gente chama de critérios clínicos, que foram estabelecidos pela Sociedade Internacional de Cefaleia e que a gente utiliza aqui também. Então, é aquele paciente que tem normalmente uma dor unilateral, pegando a região periorbitária, orbitária, região temporal, uma dor com característica pulsátil, não é uma dor fraca, é uma dor de moderada a intensa, vem associada com náuseas e ou vômitos, nem sempre vai ter vômito. Vem associada com o que a gente chama fotofobia e fonofobia. Fotofobia é uma sensibilidade exagerada à luz e fonofobia é uma sensibilidade exagerada a sons. E Cheiro também. osmofobia, que seria a sensibilidade a cheiros.
Normalmente, ela vai incapacitar a maioria das atividades de vida diária, piora com o esforço. O esforço que eu falo não é ir para academia, é abaixar para calçar um sapato, subir uma escada, dar uma corridinha para atravessar a rua. Então, ela costuma piorar com o esforço físico. E esses pacientes, eles começam a ter um comportamento de ficar quieto, de tentar ter aquele repouso neurosensorial, de não ficar próximo de tela e não quer ouvir barulho, quer ficar quieto, que é diferente daquele paciente que a gente estava falando na outra Eu vou live te passada. responder, Légio, fica tranquila, que tem uma paciente que está perguntando, dá obstrução nasal? Aham. Pode dar. Mas Não sim, é comum, não é comum, isso é um critério para até outros tipos de dor, mas eu já pode dar. eu já ouvi essa queixa e às vezes até confunde um pouco, inicialmente até com a salva, né? Porque pode ter Isso. alguns sintomas autonômicos, às vezes um leve inchaço na pálpebra também, mas não é aí que a gente vai caracterizar o diagnóstico. Aqueles fatores que eu mencionei antes é o que vai nos ajudar. E um exame neurológico normal, né? E aquele paciente que a gente está descartando outras doenças. Se a gente for pedir exame, é porque a gente está querendo descartar outras causas de dor de cabeça, e não para fazer o diagnóstico de enxaqueca, É, isso certo? mesmo. Agora, o que eu vejo, assim, no paciente mais crônico, a gente chama de crônico, o paciente que tem mais de 15 dores por mês. As coisas vai modificando um pouco, né? A dor ela vai ficando mais moderada, menos Uhum. intensa, mais constante, mais duradoura, mais bilateral, né? Ela deixa de ficar num sítio só, ela vai para o outro, ela vai para a nuca. Então, quanto mais crises essa pessoa tem, mais vai mudando esse padrão. E a É. náusea vai diminuindo um pouco, vai ficando aquela dor mais persistente, né? E é Uhum. um quadro que é mais difícil, porque aí o paciente começa a tomar muito analgésico. E aí a gente vai entrando na cronificação que você falou logo no início, né? É um fator modificável de cronificação. Uhum. A questão dos analgésicos, como a gente está falando de mitos e verdades, e uma das questões é o uso excessivo de analgésicos. Ele piora a dor de cabeça? Sim, com certeza. Sim, Né? com certeza. Eu acho não, já está descrito que é uma das causas principais de cronificação da enxaqueca e é algo que a gente realmente tem que perder um tempinho e explicar para o paciente. E o É. próprio uso excessivo vai fazer com que Entender por quê, né? Porque o paciente ele não entende, ah, não, eu tô com dor, eu vou tomar. é, Mas o é o que ele cérebro, tem. ele deixa de produzir os analgésicos naturais, que são as E manda o endorfinas. sinalzinho lá da dor para ter Ele acordo. acha que tá tudo bem, não, tem muito analgésico, eu não vou produzir. E aí, Então, a dor vem para chamar mais analgésico, né? exatamente, a Aquele dor ciclo. ela vem sem ter tido até às vezes um gatilho. E é isso que você falou, é meio que acostuma com a dor e ela vai modificando aquelas características principais que a gente mencionou antes. E o Uhum. paciente, até para poder ter o diagnóstico de enxaqueca crônica, ele tem que ter uma história prévia de enxaqueca, ele tem que ter pelo menos algumas crises no mês, daquelas crises bem clássicas de enxaqueca, além da outra dor, né? Que lembra Isso. muito a enxaqueca. Daí, o paciente com enxaqueca crônica, eu acho importante a gente ser mais atento, ter um olhar mais atento para diagnósticos diferenciais, porque a pessoa pode ter enxaqueca a vida inteira, e aí, a partir dos 50 anos, que tem outras causas mais graves, ela desenvolveu um novo tipo de dor de cabeça. Então, é Uhum. importante a gente correlacionar essas mudanças Às vezes ela tem dois tipos de dores de cabeça, né? Que tem que ser tratados de formas diferentes e também algum outro gatilho novo. Por exemplo, que você citou 50 anos, de repente ela está entrando na menopausa e começou uma reposição hormonal. Isso Uhum. é comum, às vezes, piorar a enxaqueca, porque a tendência na menopausa, o que a gente observa com a baixa dos hormônios é ter um caminho de melhora. Mas a reposição hormonal, ela traz os hormônios para cima de novo, né? E essa oscilação hormonal, ela pode ser um gatilho também.
É, Então a gente tem que observar isso tudo. a questão da menopausa, da menstruação, né? As mulheres que têm enxaqueca provavelmente já observaram, a maioria piora muito das crises no período pré-menstrual. Uhum. E eu brinco que uma das vantagens da menopausa é que a maioria diminui muito o número de crises de dor de cabeça, sendo que pelo menos 30% das É, a mulheres podem maioria. até É. piorar o quadro, cronificar nessa fase. E o mito, né, de retirar o útero, eu vou melhorar da enxaqueca? É, isso aí antigamente era muito É, comum, né? Eu tirei o útero, fiquei bom, né? na Na verdade, ela realidade, estava na menopausa e foi melhorando, ou porque o tirou útero o não tem útero e os nada a ver. ovários e ficou na menopausa, né? O útero não tem nada a ver com isso. O útero não produz hormônio. Quem produz hormônio é o ovário. Então, os ovários continuam produzindo hormônios, vai ter as crises de enxaqueca do mesmo jeito. E na Uhum, fase de retirar o útero, geralmente a mulher já está entrando no climatério. Então, ela vai uhum. melhorar de qualquer forma. De qualquer forma. Eu tenho duas perguntinhas importantes aqui. Uma paciente, a Ivana, perguntou: se não pode tomar analgésico, o que que eu faço? Eu estou com dor de cabeça, o que que eu É faço? O que até que ela que faz, pergunta. Arclir? Eu falo que quando eu oriento o paciente a tirar analgésico, eu já dou o gancho de falar o que eu vou fazer para ajudar ele. Porque, A como gente tem assim que eu não vou tomar? prevenir, né? É, como assim eu Fazer a não vou dor tomar? não vir. Então a gente vai, Ivana, e para quem está nos ouvindo, a gente tem outros recursos. Não é que a gente vai deixar o paciente com dor, mas a gente tem que começar a fazer o que chama modulação da dor, diminuir a intensidade, diminuir a duração, diminuir a frequência, que é isso que vai trazer um prognóstico melhor, uma evolução melhor e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então a gente E entra. também não está proibido. Na realidade, Não, o que nós aconselhamos é o uso consciente, né? Não usar mais que 2 vezes na semana. eu Esse é o faço essa limite proposta. máximo. Gente, eu faço essa proposta. Vamos tentar diminuir o consumo, até porque eu sempre bato na tecla da cronificação, que não adianta você ficar tomando N analgésicos, porque a tendência é até piorar. Uhum. E tento explicar de uma forma simples, didática no consultório, a questão da cronificação. E já ofereço um tratamento. Não, você nesse seu caso, você está indicado de fazer um tratamento de prevenção. A gente chama de tratamento preventivo ou tratamento profilático, Uhum. não é para tirar o paciente daquela crise, mas ao longo de um tempo a gente consegue fazer o que chama modulação Reduzir, da né? dor, Reduzir reduzir a frequência e intensidade. a Eu acho que intensidade. nós vamos ter que terminar. Infelizmente, tem perguntas maravilhosas sobre a apneia do sono, que é um gatilho, sim. Tratar a apneia do sono diminui a frequência de enxaqueca. Amiga, a gente ainda tem um tempinho aí, se você Tem quiser. quanto? Tem 20, quase 30 minutos. Jura? Então tá, Você não porque quer eu mais achei que falar fosse comigo, só uma não? hora. Então vamos lá. Apneia do sono, o que que você acha? A Piora ou apneia não do piora a enxaqueca? piora. Piora, Pior né? que você tem a questão também, como acontece na salva, né? Você tem uma baixa saturação de oxigênio e nisso você pode piorar a questão da vasodilatação. E também, quem tem apneia do sono tem uma qualidade de sono muito ruim. Tem Muito um sono ruim. fragmentado, tem um sono mais leve, não entra em todos os estágios do sono. Então, é aquele paciente que acorda ressacado. É. Aquele sono que ele não é É restaurador. gatilho 2 vezes, porque ele teve Exatamente. dessaturação e porque ele acordou a noite inteira, ele não teve um sono reparador e acorda já possivelmente com a dor. E o que eu Isso. falo assim para os pacientes é que além do tratamento com remédio, a gente tem que identificar cada ponto da saúde, né? Tem a Isso. apneia do sono, se está fazendo exercício, como é a alimentação, o peso, isso é muito importante. O ganho de peso ele está associado ao aumento da frequência de dor. Então, a gente tem que fazer uma varredura na vida daquela pessoa. Quais as doenças que ela tem? É hipertensa? Tem depressão? Tem ansiedade? Então, é aí que a gente consegue um tratamento completo. Não é só Exatamente. remédio, E a né? questão do tratamento preventivo, como Oi, perguntar Aline. o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Até o tipo de tratamento, o tipo de fármaco que a gente vai utilizar para ele ter um resultado
bom no tratamento, depende muito desse perfil clínico do paciente. Tem Exatamente. fármaco que vai ser indicado para quem tem ansiedade associada à enxaqueca, que tem problemas para dormir. Então, aquele fármaco ele vai ser mais indicado para ajudar nessa questão da ansiedade do sono. Tem aquele paciente obeso que determinados fármacos podem fazer ele ganhar mais peso. O Exatamente. asmático, o diabético, que tem insuficiência cardíaca. Então, a gente realmente precisa conhecer esse paciente como um todo, muitas vezes trabalhar juntamente com outro especialista, com cardiologista, com endócrino, para poder. Personalizar esse tratamento, Exatamente. né? Ele é É individualizado. muito individual, não tem receita de bolo. Cada um é um. As pessoas são muito diferentes. E uma consulta de primeira vez para avaliar uma dor de cabeça, se é enxaqueca ou não, qual é no mínimo 1 hora, né, Darclea? No mínimo, não tem como. Não tem como ser menos de 1 hora. Não Se tem como você. a gente avaliar tudo isso em 15 minutos, né? Eu Que acho mais? assim, Aqui tá aparecendo também, trauma craniano pode dar dor de cabeça? verdade, não é mito. Não é mito. Existe o que a gente chama de cefaleia pós-traumática, e Uhum. não é dependente da gravidade do trauma, pode ser até um trauma craniano leve, e esse paciente desenvolver características de alguma cefaleia primária, Uhum. enxaqueca, tensional, cefaleia em salvas, sendo que a tensional e a enxaqueca seriam mais comuns nesse paciente, ele desenvolver essas características de dor. E Então, nós tratamos como uma da enxaqueca mesma primária forma, mesmo. da mesma forma. E aí, mais algum? A doutora Maria Eduarda me recomendou café em pequenas doses. Essa é uma verdade, que o café, ele tem os dois lados, né? Isso. Cafeína em pequenas quantidades, da cafeína natural, que é do café, principalmente pela manhã, ajuda, dá uma certa proteção. Agora, mais de 2 ou 3 porções ao dia, você já começa a criar uma dependência, você já começa a precisar da cafeína. E aí a falta da cafeína vai trazer a dor. Então, Tem que é ser. muito importante o paciente entender, né? É. A quantidade média que eu recomendo são 50 miligramas por dia. Isso aí deve dar umas 4 medidas daquele copinho pequeno. E tem que Do, lembrar, do café coado, né? Do café café expresso, coado, acho que são 2. é mesmo, é. Café É. expresso é mais forte. Mas a questão da cafeína, o paciente tem que lembrar que ele não está consumindo só o café. E os analgésicos que contêm cafeína. Refrigerantes, Então, mate, a gente tem chá, que estabilizar isso tudo aí e isso com aí. certeza ele vai estar ingerindo uma quantidade excessiva. Então, eu também concordo com você que uma baixa dose de cafeína diária ajuda muito, porque ele tem um efeito analgésico também, relaxante Uhum. muscular, mas o excesso pode provocar até outros tipos de dor de cabeça que estão associados também com essa enxaqueca. Existe já descrito que é a dor relacionada à falta da cafeína e a dor Uhum. pelo uso excessivo da cafeína. E a questão da Geralmente são aqueles pacientes que trabalham, a gente chama de cefaleia isso. do fim de semana, trabalham a semana inteira tomando muito café. Aí chega no final de semana, não estão no trabalho e não tomam. Aí a dor de cabeça vem no final de semana para punir Uhum, o exagero do café. verdade. A Márcia está perguntando aqui se a dor de cabeça que vem da cervical, se é enxaqueca. Eu vou responder, então. Pode. Eu não vou falar aqui de fisiopatologia da enxaqueca, explicar todo, porque vai fugir um pouco aqui do nosso foco, né? A gente está aqui Uhum. mais para a parte prática, a parte clínica. Mas a região cervical, ela tem uma estrutura chamada complexo trigêmino cervical. O que, que seria isso? Seriam nervos da região da segunda, terceira cervical, que vão se encontrar com o gânglio trigêmeo e vão levar a que a gente chama inputs de dor, sinais de dor. Então, inflamação periférica na região desses músculos aqui, principalmente esses pontos de gatilho de dor, é, também servem como inputs, né, sinais para o cérebro receber esse aviso e ter a dor. Então, é muito comum o paciente da enxaqueca ter aquele desconforto cervical, dolorimento, até dias antes da crise, que a gente chama de pródromo, né?
Uhum. E eu acredito que faça parte da E, enxaqueca e gestacional. lembrar que esse complexo trigêmeo cervical quer dizer que a dor de cabeça ela vem daqui até aqui. Então, Exatamente. todo estímulo sensorial no Isso, pescoço, no trapézio, a isso palavra é pode essa. desencadear a dor. Isso. Quem não tem enxaqueca não pode botar um biquíni apertado, não pode botar um top. Esse Não pode estímulo prender o doloroso cabelo. aciona, né? Então é Uhum, um acionamento que vira um ciclo de dor. E se não for interrompido, aquilo ali é um gerador o tempo todo. uhum. Então, a cervical ela tá nesse conjunto também. Entra no conjunto. E o paciente de enxaqueca, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, principalmente o que tem crises muito frequentes, costuma ficar com um dolorimento nessas regiões, que a gente Sim. chama de alodínia. O que seria alodínia? Você dá um estímulo que não deveria ser doloroso e o paciente entende, o cérebro dele entende como dor. Por exemplo, como você falou, usar uma roupa amarrada aqui atrás, puxar muito o cabelo, às vezes até um colar pesado, um brinco pesado, pentear o cabelo, fazer uma escova no É, cabelo, e aquele incomoda. dolorimento até de toque, né? O paciente ele fala depois de uma crise, só de tocar a cabeça, ela Exatamente. Então, fica essa região dolorida. cervical aqui, ela pode ficar comprometida também. E é isso um dos fatores que faz o paciente tomar muito analgésico, porque ele fica com esse dolorimento e ele pensa assim, nossa, eu vou ter uma crise então, porque está dolorido. É o medo de sentir a crise, eu acho que é outro comportamento que faz o paciente exagerar no consumo de analgésicos. É isso aí. O paciente toma, e eu falei hoje com algumas pacientes que estão acompanhando, toma antes de ter a dor. É pânico de ter a dor. E isso não Então, vai prevenir. uma ameaça já vai lá e toma o analgésico. Então, tem que ter critério, né? Esperar um pouquinho, tentar botar um gelo, tentar. Eu recomendo muito, eu adoro o Vic Vaporub. Eu Ah, recomendo passar o Vic, tem um efeito cuidado com anestésico, os olhos, mas botar na nuca, ele bolsa de gela corpo. e dá um. O aroma geralmente não é fóbico, né? O paciente ele tolera bem e O cheiro. ajuda bastante. Uhum. Tentar algumas medidas antes de sair para o analgésico, né? Eu falo o seguinte, o paciente pergunta, quando que eu vou tomar o analgésico na crise? Cada um que sabe, até quando o paciente já tem muitas crises, quando ele vai entrar naquela curva de dor ascendente. Então, quando O ele está paciente naquela, sabe? ele sabe exatamente quando aquela dorzinha vai virar uma crise, né? Então, quando Então, ele está no início dessa ascendência da curva, é nesse momento que ele tem que tomar. Na primeira, no máximo na primeira hora de dor. Por quê? Porque a enxaqueca tem todo um processo de alterações fisiopatológicas que vai fazer com que o analgésico não funcione numa fase mais tardia da dor. e a Então, paresia gástrica também, né? A paresia gástrica exatamente. já atrapalha a absorção. Eu Vai demorar sempre, para absorver. Muitas é, vezes eu, o paciente vomita, vai vomitar o medicamento. Então, ele tem que exatamente. encontrar aquele ponto exato, aquele momento que ele deve tomar. Então, isso acho que tem que ser muito conversado, é individualizado também. Tem gente que já começa a crise com muita náusea, muito vômito, aquele paciente que vai para o pronto-socorro. Mas hoje a gente tem disponíveis tratamentos que não são via oral durante a crise, né? A gente tem Sim, medicamentos injetável, injetáveis, que nasal. autoinjetável subcutâneo, o paciente pode fazer em casa mesmo, tem um spray nasal. Então, tem algumas coisas aí que a gente pode estar. A Claudinha Tavares, lá de Minas, ela Oi, falou do Cláudia, eu lembro escaldapé. dela. Eu acho o escaldapé fantástico para grávida. Uhum, Escaldapé e escaldamão, porque você uhum, vasodilatando pés e mãos, você tem uma vasoconstrição reativa, né? Então, exatamente. na grávida, que a gente não pode dar nada, é Vick, escaldapé, gelo na cabeça, escalda-mão também. Então, até o biofeedback é baseado nisso, né? O Uhum, biofeedback térmico, ele é baseado em você conseguir, com algumas técnicas, aumentar a dilatação dos vasos da sua mão e com uhum. isso você consegue, Diminui o fluxo. o fluxo vai para a mão. Então, Uhum, esse é o recurso de vó,
né, de escalda-pé que funciona. Isso não é mito, isso funciona. Isso é verdade. Estão perguntando também sobre os novos tratamentos e Botox e os MABs, né? Que são esses medicamentos novos que foram desenvolvidos para enxaqueca. São os primeiros medicamentos desenvolvidos só para enxaqueca. Os Eles foram outros são estudados. emprestados de outras doenças, né? Uhum. Então, isso aí vai entrar na questão do tratamento profilático. Qual o tratamento que vai ser adequado para aquele paciente especificamente? Não é Uhum. que você tenha que entrar com antidepressivo, anticorpo monoclonal, que são os MABs que surgiram agora, foram lançados, mas é o que aquele paciente vai se beneficiar. Sim. Então, eu falo, tem diferenças também no tratamento de um paciente que tem enxaqueca episódica, que não tem crises muito frequentes, e tem aquele paciente que tem enxaqueca crônica ou que tem pelo menos uma crise ao mês totalmente incapacitante, aquele paciente que todo mês vai parar lá no pronto-socorro para tomar Uhum. medicação. Então, a gente primeiro tem que separar esse perfil de paciente para saber qual o tratamento profilático que vai ter um resultado melhor, ou se realmente ele precisa. Esse realmente ele A precisa. questão da enxaqueca crônica, hoje a gente tem alguns fármacos que já são indicados, que também pode ser para episódico frequente, que é um anticonvulsivante, o valproato de sódio, tem o topiramato, que é outro anticonvulsivante. Uma observação: os pacientes têm muito preconceito com essa palavra anticonvulsivante, né? Isso, É muito importante a gente tirar esse mito também, que anticonvulsivante é apenas um nome. é. Ele é também chamado neuromodulador, vamos dizer. Ele, Sim, pode ele, usar essa palavra. ele modula o impulso, né? Então, Uhum. modula o neurônio, a sinapse. Então, não tem que ter preconceito. É um medicamento seguro, desenvolvido para se tomar por longo período. Então, esse preconceito é uma coisa que a gente tem que acabar. Porque os Exatamente. anticonvulsivantes, neuromoduladores, que eu gosto mais de chamar, É são verdade. muito seguros, se orientados da forma correta, é claro, né? E a questão também dos anticonvulsivantes e dos antidepressivos que a gente utiliza para tratar a enxaqueca, normalmente são doses que a gente considera subterapêuticas. O que é Sim. isso? Eu não vou, muitas vezes, precisar entrar com uma dose de neuromodulador anticonvulsivante, uma dose equivalente a um paciente que tem crise convulsiva, que eu teria que fazer doses mais altas. A gente Então, trabalha com dose baixa, né? doses baixas. Se aquele paciente tem depressão associada, eu vou entrar com uma dose para depressão do antidepressivo. Uhum. Mas se eu quero tratar só enxaqueca, eu não tenho necessidade de alcançar doses muito altas. Eu acho que isso aí ajuda muito o paciente a entender. E se a gente for olhar para trás, não tem nenhum medicamento, a não ser agora os anticorpos monoclonais, que tem uma indicação precisa em bula. Parece que o topiramato colocou. Pato também entrou, mas assim, tudo entrou depois, né? Primeiro vieram as indicações para que ele foi inventado, né? E Uhum, depois o provou-se que off-label. funcionava. Inclusive a flunarizina também entrou em bula. A flunarizina é Isso. muito boa para criança. Para adulto É. eu já não gosto, porque ganha peso, pode dar depressão. Então, assim, tudo tem prós e contras, e só um médico com experiência nesses medicamentos consegue identificar qual o melhor remédio para aquele caso, né? E eu Uhum. acho que é esse o grande trabalho, essa alquimia aí que a gente faz é muito individualizada. O paciente, o médico tem que ser praticamente um detetive, tem que ser muito observador, por isso que a anamnese tem que ser bem detalhada, essa história clínica também tem que ser bem procurado se não tem outras doenças concomitantes para a gente tratar de forma adequada. A questão do tratamento da enxaqueca crônica, como a gente falou, os neuromoduladores, né, vamos colocar esse nome, Uhum. de valproato de sódio, topiramato, que estão indicados, e a toxina botulínica, né, o famoso Botox. O Botox já tem estudos validados comprovando a eficácia dele no tratamento da enxaqueca crônica. Como primeira linha. Primeira linha no tratamento.
E a vantagem do Botox é que ele não vai ter um efeito sistêmico como tem o de valproato. Os efeitos colaterais, eu brinco que vão ser até benéficos, porque é o mesmo Botox, a mesma substância que a gente utiliza na estética. E a questão da aderência ao tratamento. Como é um tratamento que provavelmente não vai causar efeitos colaterais e não é um medicamento para tomar diariamente, o paciente ele vai aderir mais a esse tratamento. E o resultado é muito bom, né? Na prática, o resultado é muito bom. É importante, Darkley, a gente colocar só uma observação. Existem várias toxinas botulínicas usadas para estética, para distonia, para várias doenças neurológicas. Mas o único que é aprovado em bula é o Botox. Então, nós não estamos autorizados a fazer nenhum. Porque às vezes o paciente quer trazer um outro. Ah, não, eu consigo, eu não faço, porque não é aprovado. Não tem estudo com outra toxina, né? Então, isso é muito importante a gente esclarecer, porque não é que a gente queira só essa marca, ela é a única aprovada, mas é aprovada pela Anvisa, pelo FDA, nós estamos absolutamente documentados, e inclusive os planos de saúde deveriam cobrir. É uma outra dificuldade que a gente tem, essa aceitação do plano, porque o Botox, a gente remete muito à questão da estética. Então, como enxaqueca não tem, a gente não vai ter exame comprovando, eu acho que a maior dificuldade é essa. O plano entender, porque normalmente não são especialistas ali na auditoria, que aquilo ali é um diagnóstico clínico, que tem que ser o Botox mesmo. É impressionante porque o Botox ele já está sendo usado desde 2011. Aqui, e ainda tem gente que não sabia que existia para enxaqueca, né? E nem para outras indicações. Eu trabalho muito com facilidade e às vezes até fisioterapeutas. Olha, tem um Botox e tudo. Então, o que acontece? A gente tem outros tipos de toxina botulínica que tem as suas indicações mais específicas. Então, aquela toxina que você encontra lá na regional de saúde, pelo SUS, normalmente é de 500 unidades, 300 unidades, não é a tipo 1, é a tipo 2, e não está autorizado para enxaqueca. Os estudos todos foram baseados, o estudo PREEMPT, né, o nome do estudo, e foi baseado no Botox, com uma quantidade específica, com pontos de aplicação, número de pontos de aplicação específicos e doses específicas nesses pontos. E é muito importante porque, assim, essa parte aqui posterior, que a gente aplica até aqui, tá? São 31 pontos. Mostra aí, são 31 pontos, é ponto à beça. Mas... dá uma geral aí, porque é ponto à beça. É um protocolo que a gente não faz o que a gente quer, já está determinado esses pontos, e a gente tem 31 pontos para aplicar, sendo que mais 8 pontos você pode aplicar seguindo o que a gente chama o caminho da dor. Então, por exemplo, tem aqui pontos na região temporal, dá para ver? Dá. Tem pontos aqui na região temporal. Às vezes o paciente tem uma dor mais intensa de um lado que do outro, você pode prolongar aqui, aplicar mais pontos extras aqui na região temporal. Tem aqui na região frontal, pegando aqui esses músculos, os corrugadores, o prócero, o frontal aqui. Tem a região suboccipital, aqui atrás também, que tem os pontos. E como a gente estava falando... E vem para o trapézio. Exatamente, a dor cervical não tem aqui, mas a gente continua aqui na região do trapézio. É um procedimento simples, né, Eduarda, que a gente faz... Simples para quem sabe fazer, né? Sim, esse detalhe aí. É simples porque a gente treina há muito tempo. Nem me fala. Né? Mas eu falar simples é que não é um procedimento que exige anestesia, sedação, bloco cirúrgico. Não é algo tão invasivo assim. Então, com certeza, bem tranquilo. Consegue fazer no consultório, mas a questão é essa. Com quem que você está fazendo? Não puxando a brasa para nossa sardinha, mas é um treinamento de muitos anos, não é chegar e aplicar. Porque a gente mexe com músculos que sustentam a cabeça. Então,
quando há uma aplicação errada, pode haver o que a gente chama de pitose de cabeça. A pessoa fica com a cabeça assim para frente. Fraqueza muscular, né? Fraqueza muscular. Então, O tem que botox ele ter promove. habilidade, né? Para Aham. aplicar. Isso aí tem que ser muito bem indicado, não E é o para todo mundo. bloqueio? O que você acha do bloqueio com lidocaína e corticoide? Eu gosto, eu acho que tem um resultado muito bom também. Tem pacientes que são muito resistentes ao Botox, porque, de certa forma, é agulha, são vários pontos de aplicação. Tem gente que não tem estrutura psicológica para tomar 31 agulhadas. É É todo verdade. um trabalho de conscientização, de informação ao paciente, para ele estar até preparado. Tem gente que chega lá no desespero da dor e fala: Nossa, você faz o que você quiser, pode aplicar a cabeça toda. Pior do que a Porque dor, nada é, né? exatamente, eu sempre uso essa estratégia para falar que, olha, vai incomodar, mas em relação à sua dor, isso aqui não é nada. Não é Então, a nada, gente tem que né? trabalhar o psicológico também. A questão do bloqueio hospital, com lidocaína e o corticóide, eu acredito que tem um resultado bom. Eu tenho um resultado bom lá no consultório. Eu uso muito assim, paciente que está em uso de medicamento numa quantidade muito grande de analgésico, ele Isso, não está conseguindo sair daquele esse ciclo, né? perfil. Para mim é esse perfil importante, porque ele vai ficar uns 10 a 14 dias bem, e Uhum. aí a medicação preventiva começa a fazer efeito. Então é uma estratégia, é um paliativo, mas é um paliativo que dá um suspiro, né? De um tempo aí sem dor para poder a medicação começar a fazer o efeito. Eu falo que o bloqueio do nervo hospital maior, ele é um tratamento de transição. É você tirar o Isso. paciente daquele aquele hábito de analgésicos e dor crônica e transitar ele para o tratamento de prevenção, porque demora um tempo. Esse tratamento de prevenção não é o analgésico que vai melhorar na hora. Então, aquele tempo você tem que dar um conforto para aquele paciente. É. E assim Doutora como Elza está falando, bloqueio para reduzir o uso abusivo de analgésico é maravilhoso. Concordo, Elza. é, Então, aqui está assim, é uma estratégia, né? Que nem todo uhum, médico também aplica, mas é uma estratégia, né? E a uhum, gente fazendo isso tudo junto. Muitas vezes a aplicação do Botox com medicamento também. Tem paciente que é sim, muito resistente. Então, muitas vezes a gente faz aplicação, medicamento, bloqueio e tudo que tem direito. E uhum, agora os novos medicamentos, né? uhum. Que tem A uma gente ação, uma ação muito interessante no primeiro mês. Há uma queda no 10º dia, mais ou menos, já uma queda na frequência importante. E esse paciente que já responde no primeiro mês tem uma tendência a responder cada vez responde. melhor. São novos tratamentos, a gente ainda não tem muita experiência clínica, porque ele chegou aqui no Brasil ano passado, né? Mas são Não, tratamentos. não, chegou agora, que é março. Não, foi Veio no apresentado, corona. foi Ah, tá, apresentado mas pra ele gente. só começou a ser Mas vendido agora. não, ele foi apresentado a gente ano passado, e no meio dessa confusão aí da pandemia, ele chegou e realmente está um pouco complicado dos pacientes terem acesso agora, mas está comercializando aí, né? É. E é uma boa alternativa. Mas Os é muito individual, né, Daclê? muito Não pode tomar essa decisão porque é um medicamento novo. O médico é que tem que decidir. Não pode sair querendo comprar e usar, não. amiga, a Aliás, gente nada do que a gente está 10 falando. minutos. Eu vou Três ter que. minutos, ai meu Deus. Porque senão Então, a um gente monte de fica gente com perguntou desespero. sobre cefaleia em salvas. Hoje é enxaqueca, Hoje a gente. gente Hoje a gente vai chega. falar de enxaqueca. Outro dia a gente fala de novo de cefaleia em salvas. Opa! O que você quer dizer mais? Olha, eu queria te agradecer muito por esse convite. Imagina. Bate-papo delícia. Só que é aquela história. É Fica muita quero coisa. mais, né? Enxaqueca é muita coisa, é muito assunto mesmo, é muito desdobramento aí do tema. E a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, né? Uma pena que não dá para esclarecer de todo mundo. Mas eu E acho eu que a gente conseguiu falar de quase tudo, né? quase tudo. Quase Eu queria tudo. aproveitar, Eduarda, antes que eu saia, seja cortada aí pelo Instagram, é que Ah, no dia 18 agora de maio, segunda-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com o Délio Pinheiro, que é um jornalista aqui do MGTV, InterTV de Minas.
E a gente vai seguir com o assunto enxaqueca, né? Dor de cabeça em Vamos geral. prestigiar, todos E prestigiando. esse Dia mês é um mês 18, 18, segunda-feira, 8 horas da segunda-feira. noite. Tá. E aproveitar que esse mês é um mês de conscientização, né? Mês de maio é um mês de conscientização das cefaleias. Gente, muito obrigada pela Muito presença. obrigada, agradeço muito a Mais uma gente. vez, Eduarda, foi um prazer conversar com Prazer. você. Só assim pra gente se falar, né? Ou Se então ver, nos né? próximos Porque a gente agora com podcasts. o congresso, não tem congresso, a gente tem que se ver em live. É, é verdade. Obrigada.